Então, eu quero convidar você a abrir o seu coração, a abrir a sua mente para receber uma palavra forte, uma palavra poderosa da parte de Deus para você. Abra sua Bíblia, lá em Josué, capítulo 2. Como é um culto de mulheres, hoje nós vamos falar sobre uma mulher da Bíblia, uma mulher improvável. E o tema da mensagem... Obrigada, irmão. O tema da mensagem é uma escolha feita com fé. Você pode repetir isso? Uma escolha feita com fé. E qual é a mulher do livro de Josué que todo mundo conhece? Como ela se chama? Raabe. Eu vi tímido, hein, irmãos? Vamos lá. Qual é a mulher? Ah, muito bem. Raabe. Eu tenho certeza que você já ouviu a história de Raabe, já ouviu falar de Raabe. Alguém aqui nunca ouviu falar? Todo mundo conhece? Né? Nem que seja assim, por cima, a gente conhece um pouquinho da história de Raabe. E eu quero ler com você dos versos... Você pode deixar sua Bíblia aberta? A gente vai ler dos versos 8 ao 11, mas nós vamos usar todo o capítulo 2 durante a mensagem. Se a irmã quiser projetar... A minha versão ela é NVT. Eu não sei se você tem ela aí, é porque costuma ser um pouquinho diferente a ordem das palavras, mas a tradução é sempre a mesma. Verso 8, assentados mesmo, diz a palavra de Deus. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles. Sei que o Senhor lhes deu essa terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes dessa terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão, aos 2 reis amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus supremo em cima do céu e embaixo na terra. Glória a Deus por essa palavra, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós cremos que a tua palavra tem poder, meu Pai. Nós sabemos, Deus, que na tua palavra, Pai, estão tesouros, Deus, e mistérios guardados. E nós queremos pedir nessa hora, nessa noite, Espírito Santo, revela a tua palavra a nós nessa hora. Traz o entendimento que nós ainda não tivemos, porque sempre tem novidade na tua palavra para nós. Sempre tem algo novo para aprender, sempre tem algo para relembrar, Pai. Então traga, Deus, ao nosso coração nessa hora, Deus, uma palavra de encorajamento, uma palavra de força, uma palavra de renovo, meu Deus, para que o teu nome seja glorificado nesse lugar e todo o povo pode dizer amém? Glória a Deus. Está comigo, meus irmãos, meu esposo, meu lindo esposo. Dá um oi aí, meu amor. Ele é lindo, meninas. E os nossos 2 filhos estão lá na classinha, né? Eu sou a menina dos meninos, porque eu tenho 3 meninos em casa, só tem eu de menina. Né? E quando eu vim, o Pedrinho, a irmã até lembrou, o Pedrinho estava grávida dele, ele vai fazer 3 anos já ano que vem. E glória a Deus pela família, louvo a Deus pela minha família, que você possa também louvar a Deus pela sua família, e nessa hora que família é bênção do Senhor para a nossa vida, meus irmãos. Se não fosse a nossa família, com todos os defeitos, a gente não estaria aqui. Se não fosse o seu pai, a sua mãe, você não estaria aqui. Então, louve sempre a Deus pela família que Ele te deu. Voltando um pouquinho agora para a história, né, do povo de Israel, para a história de Raabe, a gente vê ali no início do capítulo 2 que Josué começa ali a assumir o povo. Né? Eles tinham acabado de passar o rio no capítulo 1. E Deus fala com Josué, olha Josué, eu vou te fazer um grande líder assim como Moisés foi. E acontece assim no capítulo 1, e todo o povo reconhece ali a liderança na vida de Josué, a autoridade de Deus na vida dele. E no começo do capítulo 2, ele chama 2 homens, 2 espias, para olharem Jericó de forma secreta. Os espias, espia, gente, é aquela pessoa que ninguém pode descobrir que ele está lá. É espia. Eles entraram na terra de Jericó. E a gente sabe que Jericó tinha o que ao redor dela? Uma muralha. Só que não era uma muralha, eram 2.
Vocês sabiam que eram 2 muralhas? As escavações agora da arqueologia, né, que isso foi uma coisa que desde a década de 90 cresceu muito, mostraram que eram 2 muralhas ao redor de Jericó. Essas muralhas, elas tinham 7 metros de altura. Para a gente ter uma noção, imagina uma casa de 2 andares. É um pouco mais alto ainda que uma casa de 2 andares. Então era alto, era bem alto. E a muralha interior era ainda mais forte do que a muralha exterior. E entre essas 2 muralhas havia um vão aproximado de 4,5 metros. Então, 4,5 metros, acredito que dê daqui, talvez até aqui, uns 4 passos mais ou menos, bem largos, 4,5 metros. Então, tinha uma muralha aqui, tinha um espaço e tinha uma outra muralha para cá. E o povo chega justamente perto daquela cidade. Só que a gente tem que entender o contexto daquela época, irmão. Cidade, quando a gente imagina hoje, a gente pensa em Piraí, Pinheiral, da onde eu sou, né, Volta Redonda. As cidades, perto das cidades daquela época, hoje são metrópoles, até as nossas cidades aqui do interior. Porque Jericó não tinha mais do que 30 mil metros quadrados. Nossa, Lilian, 30 mil metros quadrados é muita coisa. Mas Piraí tem 490 mil quilômetros quadrados. Eu fui pesquisar para ver. Pinheiral, até anotei aqui a minha cidade, tem 76 mil quilômetros quadrados. Perto de Jericó, as nossas cidades são coisas enormes. Então, imagina, para a gente conseguir colocar bem na nossa mente, imagina um bairro fortificado. Um bairro naquela época era uma cidade. A quantidade de pessoas no mundo naquela época era menos do que é hoje. Então, imagina que esse bairro aqui tinha 2 muralhas cercando e todo mundo se sentia protegido lá dentro. 2 muralhas, ninguém invade. Jericó, de todas as cidades que o povo de Israel estava ali prestes a tomar, era a cidade mais fortificada. Era a cidade mais protegida. E o que acontece? Como as muralhas ficavam, né, dentro de um espaço pequeno, as pessoas não tinham muito mais onde construir suas casas, e elas iam construir as casas aonde? No vão das muralhas. E elas faziam como? Elas colocavam estacas de madeira entre uma muralha e outra, e faziam a casa delas ali no meio das muralhas, naquele vão. E justamente nesse vão, ficava a casa de uma prostituta chamada Raabe. E aí os 2 espias entram secretamente pelos portões de Jericó. Só que o negócio não foi tão secreto assim. Porque quando eles chegam lá, eles vão para a casa dessa prostituta, e aí a gente pode, né, eu não quero acrescentar palavras à Bíblia, mas você imagina que eles entram na cidade pela manhã, provavelmente, com os portões abertos, porque à noite os portões fechavam. E aí eles dão uma olhada na cidade e, de repente, alguém descobre que tinha uma pessoa estranha lá, porque é um lugar fechado, você acaba conhecendo todo mundo que está lá. Quem são esses 2 que estão aqui? E a gente já pode pensar, será que a roupa deles era igual ao do povo de Jericó? Provavelmente não. Será que o jeito deles falar era igual? Com certeza não, o idioma era outro. Então as pessoas perceberam que eram 2 estrangeiros que vinham do povo que estava do lado de fora. O povo que tinha passado o Mar Vermelho. O povo que tinha lutado contra 2 reis amorreus e vencido. O povo que estava causando medo ali ao derredor. E eu imagino que aqueles 2 homens tenham que procurar um lugar para se esconder. A cidade já estava falando que tinha espia lá dentro. E eles entram justamente na casa de uma prostituta. E eu fiquei perguntando, meu Deus, mas casa de prostituta é lugar de alguém se esconder, pastor? Como é que pode? Na nossa cabeça não tem muita lógica. Mas imagina a cabeça deles. Eles eram homens, eles tinham que se esconder. Que lugar que tinha muito movimento de homens? Numa casa de família que não ia ser. Então, se eles entrassem num lugar que tinha um monte de movimento de homem, talvez eles pudessem se esconder. E é incrível como Deus, Ele traz providência para todos os momentos da nossa vida, principalmente os momentos de luta e de aperto. Porque eles entram naquela casa da prostituta, com certeza eles não queriam se deitar com mulher nenhuma, eles só queriam se esconder. E Raabe, a dona da casa, esconde aqueles 2 homens no terraço.
Na parte de cima da casa. E o rei da cidade fica sabendo disso e fala assim, vai na casa de Raabe. Fala para ela tirar esses 2 homens daí. Manda ela tirar eles de lá. E você pode olhar lá no capítulo 2. Lá no comecinho do capítulo 2, dos versos 4 até o verso 7. O rei manda bater lá na casa de Raabe. Raabe, cadê aqueles homens? Entrega esses 2 que estão aí, que a gente já sabe que eles estão aí. E a Raabe fala assim, não. Então não, já foram embora. Não estão aqui mais não. Raabe se arrisca. Se arrisca. Lembra do tema da mensagem? Uma escolha feita com fé. Raabe se arrisca. Ela está ali no momento decisivo. Ou ela entrega e continua tudo bem, ou ela se arrisca, porque ela sabia que tinha algo com aquele povo. Ela sabia que tinha algo especial com Deus daquele povo. E ela faz uma escolha não olhando as circunstâncias, não olhando o momento, não olhando aquilo que os olhos dela podiam ver, mas ela faz uma escolha baseada na fé. E antes de dormir, olha lá o início do verso 8, diz assim, olha, antes de dormirem, antes de anoitecer, Raabe chega para os 2 e vai conversar com eles. Gente, que mulher corajosa. Ela estava com 2 inimigos dentro da própria casa dela. Ela podia ter entregado os inimigos, mas porque ela sabia que tinha um Deus protegendo aquele povo, ela escolhe guardá-los. Ela escolhe protegê-los. E ela podia muito bem só ter falado assim, pode ir embora agora, vai com Deus, tchau, Deus guarde vocês. Mas ela, ousadamente, ela tem 3 atitudes. E eu quero refletir em 3 atitudes de Raabe com você. Primeiro, Raabe foi corajosa. Se coloca no lugar de Raabe. Entra um inimigo dentro da sua casa. Você ia ter coragem de esconder ele dentro do guarda-roupa? Eu não ia. Provavelmente eu ia sair correndo e ia deixar ele lá. Vamos pensar, traz para a nossa realidade. Ela foi muito audaciosa, ela foi muito corajosa. Ela enganou os soldados do rei. Raabe também, ela teve iniciativa. Coisa que às vezes a gente não tem. Porque a gente fica sempre esperando Deus tomar iniciativa para a gente. E tem coisa, gente, que é responsabilidade nossa. A Sônia falou aqui, cuidar do nosso corpo é responsabilidade nossa. Deus não vai vir mandar um anjo tocar uma trombeta no seu ouvido que você tem que ir lá fazer exame de sangue. Deus não vai ficar falando com você o tempo todo e vai vir, sabe, algo sobrenatural, um recado do céu para você não ficar comendo açúcar se você é diabético. É responsabilidade sua. Aí depois a gente faz o exame, o resultado não fica bom e a gente, meu Deus, Senhor, me livra desse mal. Desculpa, mas Deus não tem nada a ver com isso. E às vezes, a gente fica esperando coisas milagrosas de Deus, sendo que Deus quer que a gente tenha uma iniciativa. Raabe teve essa iniciativa. Além dela ter sido corajosa, antes do sol se pôr, antes de anoitecer, antes dos 2 espias dormirem, ela bate lá onde eles estavam. Ô, espias, eu sei que eu estou protegendo vocês, mas eu quero ter uma conversinha aqui. Será que a gente pode conversar? Ela podia ter esperado os espias irem falar com ela, não podia? Mas ela não. Ela teve iniciativa. Ela foi lá falar com eles, eu quero falar com vocês, vem cá, eu tenho uma conversa. E por último, a terceira atitude dela que me chama a atenção é que Raabe foi humilde. Ela foi humilde. Em momento nenhum ela chega assim, olha, eu estou aqui protegendo vocês, então vocês agora têm que fazer tudo que eu mandar. Vocês estão aqui na minha mão. E hoje, de vez em quando, a gente é meio chantagista assim, com as coisas. Já percebeu que a gente faz isso? É só ter um pouquinho de poder que às vezes a gente já acha que a gente, tem um nome até para isso, é síndrome do pequeno poder. Tem gente que não pode ter um pouquinho de poder, vai ficar na porta passando álcool. Você não pode entrar, você pode, você não, sabe?
Tem gente que é assim, irmãos. Estou falando da igreja, mas tem no trabalho, tem na escola, tem na família. Onde você vai? E às vezes a gente mesmo faz isso, porque é muito fácil apontar para o outro, né? Olha para você. Raabe não teve nariz empinado. Raabe não se achou importante. Raabe foi humilde. Ela foi lá pedir proteção para eles. E sabe o que é mais bonito? Ela não pede só proteção. Ela não pede só ajuda. Mas ela confessa a fé no Deus daqueles homens. Ela fala que ela está com medo. Como que diante do seu inimigo você vai virar para ele e falar assim: eu estou com medo de você? Isso não existe. Humanamente falando, é impossível, porque a gente quer ser sempre forte, a gente quer ter sempre o controle, a gente quer estar sempre preparado. E a gente vê que Raabe, ela dá um exemplo de humildade para a gente. Então, 3 atitudes que eu aprendo com Raabe. Eu vou repetir, porque repetir, quem é professor sabe. Repetição é pedagógico, para aprender. Primeiro, coragem. Segundo, iniciativa. Terceiro, humildade. Mas eu me pergunto, o que levou Raabe a fazer o que ela fez? Por que, então, fazer tudo isso? Proteger alguém, tudo bem, a gente entende, é um ato de humanidade. Mas proteger um inimigo? A atitude de Raabe, a escolha de Raabe foi baseada na fé. E eu me lembro de Romanos, capítulo 10, verso 17, que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu quero que você se atente comigo, lá no versículo 10. Na minha versão diz assim, olha só. Pois ouvimos que o Senhor secou as águas para que vocês passassem. A fé vem pelo... O que ela falou? Nós ouvimos. Eles viram? Eles estavam lá? O povo já estava andando há 40 anos, meus irmãos, no deserto. A gente não sabe quantos anos Raabe tinha. Mas se a gente imaginar que ela tinha 40, quando o povo estava passando no deserto, Raabe estava nascendo. Mas a palavra de Deus diz que ela ouviu. Ouviu. E eu quero me apegar um pouquinho nessa palavra com você. O que você tem ouvido? Você tem dado ouvidos a quê? Porque se a fé vem pelo ouvir a palavra, o oposto disso também é verdade. Não ouvir a palavra traz incredulidade para o seu coração. Por isso eu pergunto, o que você tem ouvido? Irmãos, a gente tem que entender que aquilo que entra nos nossos ouvidos tem uma grande capacidade de interferir no nosso pensamento e nas nossas escolhas. Quantas vezes a gente tem algo para decidir e às vezes a gente vai pedir uma opinião. Você acha que eu faço A ou faço B? Eu estou com medo, eu estou inseguro. E a pessoa fala, faz B. Acho que eu vou fazer B. Aí você vem conversar com o pastor. Pastor, você acha que eu faço A ou B? O pastor fala, faz A. Aí você conversa com uma outra pessoa, faz B, e faz A, e faz B, e você fica pior do que você já estava. Irmãos, a gente tem que aprender com quem a gente pega conselho. A gente tem que aprender a ter pessoas certas, pessoas que conhecem mais Jesus do que a gente, para ajudar a gente na caminhada da nossa vida. Mas às vezes você tem uma decisão para tomar, você está diante de um cenário de dificuldade, assim como Raabe estava ali naquele momento. E você faz tudo menos perguntar para Deus o que você tem que fazer. Você pede opinião para todo mundo, menos para quem conhece mais Jesus do que você. Você se deixa ser influenciado por tudo que você ouve do lado de fora. E se alguém da vida e fala para você assim, não faz isso não vai dar certo. Ih, aconteceu com meu parente lá atrás, não deu certo com ele, não sei se vai dar certo com você. Mas às vezes é algo que Deus pediu para você fazer e você dá ouvido mais para a voz dos homens do que para a voz de Deus. O que você tem ouvido?
O que tem criado raiz dentro do seu coração? As palavras de quem? A fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Agora, outra coisa que eu percebo também, que Raabe não se apega, era quem ela era. Você já perguntou, quem sou eu? Essa pergunta às vezes é difícil a gente responder. Às vezes a gente cai numa crise de identidade, porque é difícil responder, quem sou eu? Quem sou eu? Se Raabe fosse olhar para quem ela era, ela não teria nem coragem de falar com 2 homens de Deus, do Deus que ela confessou. Se você for olhar lá no finalzinho do verso 11, ela vai dizer que o Senhor, o seu Deus, Ele é Senhor no céu e na terra. Ela estava reconhecendo a grandeza e a soberania de Deus. Quem era ela? Uma meretriz, uma prostituta para confessar o nome de Deus. Mas ela não se apega a quem ela era. Raabe era uma mulher que escolheu não valorizar o corpo. Raabe era uma mulher que ninguém dava nada por ela. A prostituta. Meus irmãos, quem dá valor? Se não dava naquela época, hoje continua sem dar. Raabe, ela era moralmente rejeitada. Raabe morava em cima do muro. E a gente hoje ainda pode trazer a história que quem está em cima do muro não está nem de um lado e nem do outro. O muro é do diabo, o muro é a indecisão. Raabe estava ali. E a gente está aqui diante de uma história com muitas impossibilidades. Era impossível o povo de Israel entrar em Jericó. Mas era impossível também Raabe ser salva. Ela sabia que eles iam morrer. Ela sabia que aquilo ia acontecer. Era questão de tempo, aquela cidade ia ser destruída. E todos lá dentro tinham essa convicção. Todos sabiam. Mas ela não olha para o que ela era. Ela não olha para o povo da cidade. Ela não olha para o medo das pessoas. Ela simplesmente confessa: o seu Deus é o Senhor em cima no céu e embaixo na terra. Nós sabemos que o seu Deus vai destruir tudo isso daqui. E nós estamos com muito medo. Nós estamos com medo. Um cenário cheio de impossibilidades. Será que os espias também não estavam com medo de serem mortos e pegos? A gente às vezes lê a história já sabendo o final e a gente esquece de lembrar que essas pessoas também eram seres humanos com emoções e sentimentos igual a gente. Vocês acham que tem tanto não temas, não tenha medo, eu estou contigo, vá Josué, seja forte e corajoso. Você acha que Deus falava isso por quê? Porque ele sentia medo e sentia falta de coragem. Quem disse que os espias também não estavam ali com medo? E aí eles veem naquela mulher improvável, naquela mulher que ninguém dava valor, naquela mulher rejeitada pela sociedade, um ponto de fé e uma boca que confessa o nome do Senhor. E quando eles olham a fé daquela mulher, eles não têm dúvida nenhuma. Nós vamos salvar você e a sua família, Raabe. Quando a gente vier destruir aqui, é só você olhar mais para frente do capítulo. Nós vamos salvar você e a sua família. E a Bíblia diz que Raabe, por ter feito uma escolha baseada com fé, deixou pendurado um pano de que cor? Vermelho. E o que é vermelho na Bíblia, meus irmãos? Quando a gente fala de vermelho, do que a gente lembra? Do sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Quando eu trago essa história para a minha vida, eu vejo que era impossível Deus me alcançar. Porque a gente é pecador. Porque a gente faz tudo errado.
Porque a gente é idólatra. Porque a gente trai a Deus com outros deuses, assim como aquele povo fazia e adorava deuses pagãos, a gente estava na mesma situação. Era impossível. Mas o sangue de Jesus é a base da nossa vitória. Assim como o sangue de Jesus é a base da derrota de Satanás, o sangue de Jesus é a base da nossa vitória. Amém? E como tudo no Antigo Testamento reflete para Jesus, já havia um sinal ali naquele lugar. Aonde a impossibilidade existe, o sangue de Jesus cobre de todo pecado. O sangue de Jesus transforma toda a vida. Aonde era para haver morte eterna na minha e na sua vida, o sangue de Jesus lava as nossas vestes. Aonde era para haver derrota, o sangue de Jesus garante a vitória. E Raabe deixou de ser a mulher de cima do muro para ser a mulher que escolheu firmar os pés sobre a rocha dos mandamentos do Senhor. Raabe deixou de ser uma mulher que ninguém confiava para ser a mulher que guardou um segredo. Raabe passou a ser a mulher que entregou o seu coração, não para homens, mas para o Deus verdadeiro. Raabe foi aquela que permitiu que Deus escrevesse as leis dele no seu coração. Por quê? Porque ela fez uma escolha baseada na fé. E eu não sei se você sabia, mas você faz escolhas o dia inteiro. Lírio, o que isso tudo tem a ver com a minha vida? Você faz escolhas o dia inteiro. A gente faz muito mais que 1000 escolhas durante o dia. Algumas conscientes e outras inconscientes. Por programação já do nosso cérebro. Você escolhe se você vai levantar quando o despertador toca ou se você vai dormir mais um pouquinho. Você escolhe a roupa que você vai vestir, o que você vai comer, qual caminho que você vai fazer, como que você vai trabalhar. Você está fazendo escolhas durante a sua vida o tempo inteiro. Mas que tipo de escolhas nós temos feito? Escolha baseada nas circunstâncias ou escolhas baseadas na fé? Você tem escolhido ouvir aquelas pessoas que dizem: estamos com medo, isso não vai dar certo. Esse culto, esse trabalho, essa profissão, essa família, isso não vai dar certo. Ou você está fazendo escolhas com base na fé? Meus irmãos, fé é viver de impossível em impossível. Fé não é acreditar naquilo que os seus olhos podem ver, porque se fosse isso, ia ser muito fácil, não ia ser fé. É muito fácil acreditar naquilo que a gente já está vendo. É muito fácil quando eu pego 2 mais 2 e eu sei que vai dar 4. Agora, quando Deus diz para mim: olha, minha filha, 2 mais 2 na minha matemática vai dar 20. Senhor, é por fé. E quem sou eu para contrariar contra Deus? Se Ele diz que vai fazer algo impossível, se você tem uma palavra, uma promessa de Deus na sua vida, que hoje aos seus olhos, as circunstâncias falam que não, as pessoas dizem que não, todo mundo tem medo, ninguém sabe o que vai acontecer, nem você sabe o que vai ser. Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: a fé anda no caminho do impossível. Para de querer ficar olhando como que as coisas têm que ser. Para de querer ficar dizendo para Deus como Ele tem que fazer. Para de orar falando: Deus, isso é o melhor. Quem sabe o melhor para mim e para você é Deus. Mas a gente quer ter o controle de tudo. Deus dá a palavra, Deus fala: vou fazer de você uma mulher assim, um homem assim, sua família vai se transformar. E aí você já quer traçar todos os caminhos para a palavra de Deus acontecer.
A gente não tem que dizer para Deus o que Ele tem que fazer, meus irmãos. A gente tem que simplesmente ouvir a palavra e obedecer. Ouvir a palavra e agir por fé. Ouvir a palavra e não olhar para as circunstâncias. A gente é apegado demais aos nossos olhos. A gente é apegado demais às coisas materiais. Ah, Lília, mas eu nunca vivi esse sobrenatural e essa fé que você está falando. Você quer viver? Você quer viver coisas grandes com Deus? Você quer realmente experimentar esse poder de Deus que faz o impossível acontecer? Busca a palavra. Leia a palavra. Declare a palavra. Confesse o poder de Deus. E quando a impossibilidade estiver chegando perto de você, você vai falar: impossível? O meu Deus é maior do que o problema. O sangue de Jesus é a base da minha vitória. Porque a minha vitória não é baseada nas coisas desse mundo, não. A nossa vitória já foi garantida na eternidade. E se já tem uma vitória garantida na eternidade, meus irmãos, você acha que Deus também não vai cuidar de você enquanto você está nessa terra? Meu Deus! Quantas vezes você já não orou assim, Deus? Porque o Senhor não está me vendo. Porque o Senhor se esqueceu de mim. Vou falar, e a gente que é mulher, eu vou falar aqui especialmente para as mulheres agora, Sônia, porque eu sou mulher também, eu sei como é que é. A gente faz um drama na oração, meus irmãos. Vai dizer que não é. Senhor, quando que eu vou casar? Quando que eu vou ter filho? Quando, Senhor? Meus irmãos, a Bíblia diz que a gente tem que descansar enquanto Deus trabalha. Você quer trabalhar no lugar dele para quê? Para que você quer se sobrecarregar, pegar um fardo, um peso que não é seu? Jesus em Mateus 11 falou: venham a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão carregando um peso maior do que vocês deveriam. E troquem pelo meu jugo, troquem pelo meu fardo. Jesus confiava no Pai. Jesus descansava em Deus. E ainda que ele soubesse todo o caminho dolorido e sofrido que ele ia ter que passar, ele sabia que depois de 3 dias, a vitória já estava garantida. Não importa quantos dias. A gente não sabe quanto tempo aquele cordão vermelho ficou pendurado na casa de Raabe. A Bíblia não diz isso. Mas o que importa é que ela creu. Ela creu. No que você está precisando crer hoje? Qual promessa de Deus você está deixando escorrer pelas suas mãos por falta de fé? O que Deus ainda pode fazer na sua vida que nem você acredita. Mas Ele já disse que pode. E você fica dizendo que não pode. Sabe o que eu aprendo com essa história? Que não há pessoa que esteja fora do alcance do milagre da fé. Irmãos, o milagre da fé pode chegar para mim, o milagre da fé pode chegar para você, a salvação pode chegar na minha casa, pode chegar na sua casa. Basta a gente pedir para Jesus tomar conta, basta a gente pedir para o sangue dele limpar os nossos pecados. Ah, meus irmãos, se a gente soubesse o poder que tem no sangue de Jesus, a gente nunca mais ia ficar chorando com Deus por causa de pouca coisa. Você imagina que todo dia tinha que ter sangue derramado. Todo tempo tinha que ter sangue sacrificado no sacerdote. E tinha que ter, e tinha que ter. E haja cordeiro, e haja ovelha, e tinha que ter sacrifício, e tinha que ter sacrifício. E o autor de Hebreus vai dizer que um único sacrifício cancelou e acabou com todos aqueles outros sacrifícios. Não seria mais necessário sacrifício. Um único sacrifício. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus é a base da nossa vitória. Só que a gente tem que entender que as opções que nós fazemos interferem no futuro da nossa vida de fé.
Porque você pode escolher, é sua responsabilidade. Viver uma vida de fé ou viver uma vida de circunstância. E para finalizar, eu quero deixar alguns ensinamentos do que a fé faz com a nossa vida. Primeiro, a fé nos encoraja. Porque quem tem fé já se prepara para receber a bênção. Todo mundo tem uma bênção que espera. Todo mundo tem algo que deseja da parte de Deus. Talvez você queira um emprego melhor. E eu quero usar esse exemplo. E aí você começa a orar, Deus me dá um trabalho, Deus esse trabalho aqui não está dando, Deus eu preciso melhorar meu salário, Deus eu preciso, olha Deus minha necessidade, Senhor, dá um trabalho melhor, Senhor, abre uma porta para mim, Senhor, e abre uma porta, eu vou fazer uma campanha de 7 dias para eu ter um emprego novo. E aí a gente faz campanha de 7 dias, de 10 dias, de 21 dias, de 45 dias, de quantos dias você quer fazer? E eu estou orando. Glória a Deus. Mas quantos currículos você mandou? Com quantas pessoas você conversou? Com nenhuma. Irmão, você acha que Deus vai fazer um empresário pensar assim, Maria, 99255557, vou ligar para ela agora e vou dar um emprego para ela? A gente acha que as coisas caem do céu assim, irmãos. E a gente começa a se apegar, eu estou orando, irmãos. A ação está dentro de oração, todo mundo já viu isso. Não é só orar, mas é agir. Raabe esteve ali, confessou, e qual foi a ação dela? Pendurou o cordão vermelho ali e acreditou que ela e toda a família seria salva. A fé te encoraja. Faz a sua campanha de oração pelo seu emprego novo e vai entregar currículo em todas as fábricas que tem aqui, em todas as lojas, em todos os lugares. Manda currículo na internet, espalha o currículo no Brasil. Eu tenho certeza que Deus vai abrir uma porta para você. Irmãos, isso aconteceu comigo, eu vou contar uma experiência rápida para vocês. Eu estava desempregada, já tinha 2 anos, quando eu tinha 20 anos de idade. E foi um processo do mover de Deus na minha vida, porque Deus tinha que me quebrar e me fazer de novo. Então, Ele teve que tirar aquilo que eu valorizava demais. Porque aquilo que você põe mais valor, Deus tira. Aquilo que vira ídolo na sua vida, Deus tira. E eu estava fora da igreja, e quando eu perdi meu emprego, foi um tempo de quebrantamento, eu voltei para o Senhor dentro da minha casa, no meu quarto, depois eu voltei a congregar. E eu comecei a espalhar currículo. E eu orava, eu ficava tão triste. No auge dos meus 20 anos, eu queria trabalhar, fazer faculdade, estudar, cheia de sonho. E eu entreguei vários currículos, entreguei um currículo numa faculdade lá em Volta Redonda. E arrumei um emprego numa contabilidade. E eu ficava limpando papel, entregando papel na rua, limpando arquivo. Eu chegava em casa toda suja de poeira. Mas Deus tinha que me moer. Eu precisava passar por isso. E passou um tempo, a minha mãe falou, Lília, ligaram para cá, não tinha celular, igual tem hoje, Hoje todo mundo tem celular. Há 20 anos atrás, eu tenho 39. Há 20 anos atrás não tinha todo mundo celular assim igual é hoje. E aí minha mãe ligou, falou, Lília, ligaram aqui, uma empresa quer fazer uma entrevista com você, a empresa chama tal. Eu falei, não faço a mínima ideia que empresa seja essa. Nunca deixei meu currículo nesse lugar. Tá bom, amanhã, tal hora, tá bom, mãe, eu vou. Tal, fui. E aí eu, curiosa, perguntei, falei, como que você pegou meu currículo? O meu primo trabalha numa faculdade lá em Volta Redonda. E eu pedi para ele que me desse alguns currículos, porque eu estava sem currículo aqui na minha empresa. E ele separou alguns e o seu veio no meio. Irmãos, isso é impossibilidade. Isso é Deus abrir porta onde não tem parede. Isso é um milagre de Deus. Mas se eu não tivesse ido lá entregado o papel, como que aquela mulher ia saber o meu nome? Às vezes, meus irmãos, Deus está esperando só você ter um ato de atitude, de coragem, para Ele derramar o que Ele já tem preparado. Mas a gente fica parado no banco, esperando o milagre acontecer. Irmãos, quando você não puder sair do banco, Deus vai trazer o milagre para você. E Ele vai saber disso. Mas enquanto você tiver força para fazer o que você tem que fazer, vai trabalhar, arregaça as mangas e vai. Deus cuida de você. E eu trabalhei nessa empresa por 9 anos. E eu louvo a Deus porque eu cresci muito, aprendi muito nesse lugar. Fui muito abençoada.
e depois eu saí porque eu passei num concurso. Mas eu também não passei no concurso porque eu cheguei lá na hora da prova e falei, Senhor, Espírito Santo, revela todas as questões agora, em nome de Jesus. Eu estudei até de madrugada, por 3 meses. Estudava muito, incansavelmente. E Deus tinha aquilo preparado para mim. Sabe, meus irmãos, às vezes falta um pouco de coragem para a gente. E a gente usa a desculpa da fé como falta de coragem. Segunda coisa que a fé faz com você é que a fé traz confissão. Lá no verso 11, Raabe, eu sei que o Senhor, o seu Deus, é Deus supremo. A gente tem que acordar já confessando, Deus, o Senhor é grande, Deus, o Senhor é forte, Deus, o Senhor é maravilhoso, Deus, eu creio no teu poder, Deus, eu creio na tua maravilha. Deus, eu sei que não há outro como tu, maior é aquele que está em mim do que o que está no mundo. Eu tenho que acordar fazendo declarações proféticas de acordo com a palavra de Deus, mas quantas vezes eu já acordo reclamando que eu tenho que trabalhar, que está frio, que está calor, que eu perdi o ônibus. Quantas vezes? Irmãos, a palavra tem poder. E aquilo que você fala influencia tudo que acontece na sua vida. Cuidado. A fé te faz mudar de caminho. Raabe deixou, virou as costas para todo o povo dela. E Raabe resolveu seguir com os espias. Acreditar neles. E é isso que Deus faz com a gente. Quando Deus tira a gente da nossa Jericó, do lugar onde a gente está preso, do lamaçal do pecado. E Ele coloca a gente num novo caminho. A fé, ela me faz pensar não só em mim, mas na minha família. Vocês acham que a família de Raabe gostava dela? Você ia gostar? Você que é mãe de ter uma filha prostituta? Você ia falar assim, nossa, que orgulho da minha filha. Essa aqui é Raabe, minha filha. Vocês acham que a mãe de Raabe fazia isso? Que o pai de Raabe fazia isso? Mas a fé fez Raabe pensar não só nela, mas em toda a família. Independente do que a família fazia. Ah, meus irmãos, a gente precisa aprender a valorizar mais a nossa família. Independente das palavras que eles falam. Independente daquilo que acontece. Porque a fé preserva. Os princípios de Deus não são quebrados. E Raabe pensou não só nela, mas em toda a família. A fé traz significado. Assim como o cordão vermelho lembrava o sangue de Jesus, a fé precisa trazer um sentido para a sua vida. E a fé transforma. Porque Deus não se importa com o que tenha sido. O Senhor vê o que vai acontecer. Não importa o que aconteceu na sua vida. O Senhor já viu o seu futuro. Deus já sabe o seu amanhã. E eu vou dizer para você do amanhã de Raabe que nem ela ficou sabendo o que aconteceu. O Novo Testamento cita Raabe por 3 vezes. Primeiro em Mateus, na genealogia de Jesus. Segundo, em Hebreus, capítulo 11, verso 31, na galeria dos heróis da fé. Irmão, só tem Sara e Raabe citada lá, de nome. Só as 2 mulheres. Aí você vai falar, Lilian, mas teve tantas outras mulheres. Mas Raabe, a improvável, aquela que ninguém dava nada por ela, o nome dela foi parar lá. Como uma heroína da fé. E por último, Tiago capítulo 2 cita Raabe. E compara a fé dela com uma pessoa que também tem obras. Porque fé não é só da boca para fora. Fé é você agir de acordo com aquilo que você acredita. E nessa comparação, Tiago usa 2 nomes. O pai da fé, Abraão. E Raabe. Nem ela sabia o que viria a ser. Nem ela sabia o que ia acontecer. Aonde o nome dela ia chegar. E ao invés dela escolher contar uma história triste de vida, ela permitiu que o Senhor reconstruísse e reescrevesse toda a história dela. E é isso que Deus quer fazer com a sua vida hoje, meu querido irmão, minha querida irmã.
Deus quer dar um novo sentido. Deus quer escrever uma nova história. Deus está dizendo para você o amanhã que você não sabe, mas eu já sei. Tem coisas grandes guardadas para você. Tem bênçãos que você nem imagina. As futuras gerações da sua família vão se lembrar do seu nome. Vão dizer aquela pessoa de fé, aquele homem de fé, aquela mulher de fé. Um dia ele agiu contra as circunstâncias. Um dia aquela mulher agiu contra as impossibilidades. E o nome dela ficou marcado. Você quer deixar seu nome marcado na sua família? Você quer um futuro diferente para você e para os seus filhos? Faça escolhas baseadas em fé. Não escolha conforme os seus pequenos pensamentos, porque a palavra de Deus diz que os pensamentos do Senhor são maiores, mais altos. Você nunca vai pensar o que Deus pensa, meu irmão, ainda que você se esforce. Os pensamentos do Senhor a seu respeito são mais altos, são maiores, são melhores, mas Ele precisa que você corresponda à fé que você diz ter. E eu quero terminar fazendo algumas perguntas para você refletir. As suas escolhas hoje têm refletido a sua fé? Será que aquilo que eu tenho escolhido tem me aproximado ou me afastado de Deus? Será que as minhas escolhas têm me feito voar cada vez mais alto, conforme Isaías 40 diz? Isaías 40 diz que aqueles que confiam, aqueles que esperam no Senhor, correm e não se cansam. Meu irmão, minha irmã, você vai ter que correr, só que você não vai cansar. Você vai ter que agir, mas Deus vai renovar suas forças. Aqueles que esperam no Senhor correm e não se cansam. Até os jovens se cansam, diz a palavra. Mas os que esperam no Senhor é diferente. Eles voam alto como águias. Eles não vão se cansar. Mas você não tem que esperar no seu chefe, você não tem que esperar no seu líder, você não tem que esperar no seu pastor. Você tem que esperar e confiar somente em Deus. Você tem que confiar no sangue de Jesus. E eu quero contar para vocês uma história de fé da minha vida. Lília está falando isso, mas você também tem vivido por fé? Há alguns anos atrás, quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho, Deus falou comigo assim: eu quero que você escreva um livro. E aí a gente, que é cheio de complexo de inferioridade, eu falei: Senhor, quem sou eu, Senhor? Mas Deus. Aí você faz aquele vitimismo, né, para Deus. Deus falou: eu quero que você escreva. E eu comecei a escrever. Eu já escrevia para blog. E eu comecei a escrever. Só que eu não levava esse projeto muito a sério, para ser bem sincero. E um dia Deus falou comigo assim: olha, eu quero que você voe alto. Por que você tem medo de bater as asas? Eu quero fazer algo na sua vida, por que você tem medo de agir? E várias coisas foram acontecendo. Coisas que Deus provia, coisas que eu fui escolhendo. E um dia, eu estava voltando de um congresso em Belo Horizonte e eu torci o meu joelho. O meu joelho fez isso aqui, assim. E eu fiquei 30 dias sem poder colocar essa perna no chão. E aí Deus falou comigo assim: se você não para, eu paro você. E eu quero que você escreva. Irmãos, a inspiração é de Deus. Porque eu ia escrevendo, e a palavra ia fluindo, e eu ia escrevendo. E eu escrevi, eu falei: Deus, e agora? Eu tenho que publicar, né? Como é que eu vou fazer? Aí comecei a ver publicação, e era caro, e tem que pagar, e aquilo. E aí, irmãos, eu vendi um negócio no meu serviço que me deu uma comissão muito boa. E eu cheguei para o meu esposo e falei: olha, a comissão que eu ganhei dá para imprimir 200 livros. E ele falou: vai, vamos fazer. Isso foi em 2014. Em 2015, meu filho nasceu, a gente lançou o livro, né? E glória a Deus, foi uma bênção. Mas a verdade é que eu acabei esquecendo um pouco disso. Eu falei: tá bom, Deus já me usa na minha igreja. Eu já tenho aqui, eu já falo. De vez em quando a Sônia até me convida para ir lá em Barra do Piraí, para ministrar. Olha que bênção, meus irmãos. Nossa, glória a Deus. E já nem
prego até fora da minha igreja. Deus já está me usando, já estou voando alto. Só que quando eu fiquei grávida do meu pequeno Pedro, Deus me chamou e falou assim, Lília, eu quero que você vá para a internet. Eu falei, eu não vou fazer isso. Eu não vou ficar colocando vídeo na internet. Não, Lília, você vai para a internet. Você tem que lançar seu livro de novo. E eu falei, Deus, mas isso é impossível. Deus, mas isso não vai dar certo. Deus, mas para quê, Senhor? Eu já estou aqui na minha... Aí eu usava a mesma desculpa. Eu já faço na minha igreja, já abençoo tantas vidas, já ajudo tantas pessoas. E Deus falou, eu quero que você faça. Eu quero que você vá. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, eu resolvi dar passos de fé. E tem coisas, às vezes, que Deus pede para a gente fazer que não fazem sentido e que a gente não quer. Essa que é a verdade. Mas quando você obedece o comando de Deus, você vive o sobrenatural na sua vida. E eu tenho feito isso todos os dias. Tenho meu Instagram, Lilia_Dornelas. Todo dia tem uma palavra de encorajamento. Estou com um canal no YouTube. E ano passado é de 2022, não, esse ano. Gente, eu achei que era 23 já. Deus, de uma forma muito surpreendente, abriu as portas numa editora para eu relançar esse livro, não pagando tudo que eu paguei há 6 anos atrás. E eu vejo tudo isso como um milagre de Deus. E o nome do livro é Ele Quer Que Eu Voe Alto. E eu contei aqui 30 histórias de fé, meus irmãos. De fé. Porque a gente tem que acreditar que o Deus que manda a gente fazer é o Deus que vai abrir os caminhos para realizar. Não importa. E eu falei com Deus, Deus, não importa quantas pessoas vão ler. Se vai ser 1, se vai ser 10, se vai ser 1000, se vai ser 100 mil. Eu não estou preocupado com isso, Senhor. Nem que eu tenha que tirar xerox, mas eu vou fazer isso. E aí Deus sempre faz muito mais do que a gente pede, do que a gente pensa. E eu queria terminar contando essa história da minha vida para você, para de alguma forma te encorajar. E te dizer, não desista daquilo que Deus tem pedido para você fazer. Aquilo que é impossível aos seus olhos, Deus abre portas. Deus faz. Mas, irmãos, Deus não desceu para escrever um livro para mim, eu tive que fazer. O que você precisa fazer hoje? Que escolha você precisa tomar na sua vida? Para que você viva uma vida de verdadeira fé. Para que você possa contar o impossível de Deus. Se você gostaria de viver isso na sua vida, eu quero te convidar a fechar seus olhos agora para a gente fazer uma oração. Talvez você tenha promessas de Deus que ainda não se cumpriram. Talvez você tenha sonhos no seu coração. Talvez você tenha uma palavra de Deus para a sua vida. Talvez exista algo que Deus já pediu para você fazer, mas que você nem tem dado tanta importância. Mas quando Deus pede para fazer, o Espírito Santo vai te lembrar constantemente da obra que Ele quer que você faça. Ele não vai deixar você esquecer. Ele colocou você aqui nesse lugar com um propósito. Lília, mas quem sou eu? Lembra de quem era Raabe. E lembra de quem Deus transformou Raabe. O poder dele age na nossa fraqueza, na nossa impossibilidade. E eu quero orar com você nessa hora. Pedindo que o Senhor possa aumentar a nossa fé. Pedindo que o Senhor nos ensine a fazer escolhas com base na fé. Deus, o Senhor escolhe homens e mulheres impossíveis, improváveis, Senhor, para escrever uma nova história. Para o Teu nome ser glorificado, para o Teu nome ser exaltado, Senhor. Que assim seja na minha vida e na vida dos meus irmãos que estão aqui, meu Deus. Todos eles têm sonhos, Pai. Eles têm projetos, eles têm palavra. Ah, Deus, nós temos promessas da Tua parte, Senhor. E nós não queremos deixar, Pai, que o tempo corroa essas promessas. Que a incredulidade, meu Deus, destrua aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, Deus. Nos encoraja, Deus, a agir. Não só falar, meu Deus, mas agir, mas tomar atitude. Assim como Abraão, que ouviu uma palavra, se levantou e saiu, Deus. Que a gente possa sair da zona de conforto. Que a gente possa sair da mesmice. Que a gente possa sair dessas águas rasas, Pai. Que a gente possa Te conhecer de forma mais profunda, Deus. Que
que a gente possa saber quem o Senhor é, que a gente possa testemunhar das grandes coisas que o Senhor ainda fará na nossa vida. Que a nossa geração, que a nossa família se lembre do nosso nome como um homem e uma mulher de fé. Que a história da nossa vida impulsione e encoraje outros irmãos. Ah, Senhor, tira esse drama que a gente faz de vez em quando. Tira as orações egoístas, Deus, do nosso coração. E nos ensina, assim como Raabe, a olhar e a guardar e proteger os outros, meu Deus. Ainda que as pessoas falem mal da gente, ainda que as pessoas não gostem da gente, que a gente não esteja apegado a sentimentos, a emoções, mas que a gente se apegue somente à nossa fé. Ah, Deus. Era impossível as muralhas caírem, mas elas caíram. E era impossível uma pessoa ficar viva naquela cidade, mas Raabe ficou. Nós servimos a um Deus do impossível. E nessa hora, Pai, como igreja, nós queremos, Pai, declarar que o mesmo Deus que fez grandes feitos no passado, é o Deus que opera em nosso favor, é o Deus que olha por nossa vida, é o Deus que cuida da nossa família, é o Deus que traz o impossível à nossa realidade, Senhor. Guarda essa igreja, Deus, guarda esse pastor, Pai, guarda sua esposa, sua família, Deus. Pai, todo pastor tem sonhos com seu rebanho, Deus. Renova os sonhos no coração do teu servo agora, Senhor. Renova, Deus, a fé dos irmãos que estão aqui. Oh, Pai. Cale a boca do medo que grita no nosso coração. Que possamos confiar somente em Ti. Em nome de Jesus. Amém.